O que começou como uma suspeita silenciosa dentro do STF, agora ameaça expor algo muito maior. Uma possível quebra de sigilo envolvendo Receita Federal e o COAF pode ter atingido ministros da própria Corte. O detalhe que quase ninguém está discutindo é quem tinha acesso a esses dados e por que isso surge exatamente agora, em meio ao caso do Banco Master. Quando você conecta esses pontos, o cenário muda completamente. Nas últimas horas, informações internas do STF indicaram a possibilidade de abertura de um inquérito para apurar uma suspeita de quebra ilegal de sigilo fiscal e bancário de ministros da Corte. A iniciativa está sendo cogitada pelo ministro Alexandre de Moraes, que assumiu interinamente a presidência do tribunal durante o recesso do Judiciário. A suspeita envolve acessos a dados protegidos que teriam sido realizados por servidores da Receita Federal e do COAF, órgãos que possuem sistemas restritos e com registro de log de acesso. Segundo a apuração jornalística, ao menos 2 ministros podem ter sido afetados, embora a suspeita seja mais ampla dentro da Corte. O caso ganhou repercussão após reportagens citarem detalhes financeiros de familiares de ministros, informações que só poderiam ser obtidas por meio desses órgãos. As revelações surgem no contexto das investigações envolvendo o Banco Master, liquidado pelo Banco Central e que tem como relator no STF o ministro Dias Toffoli. O Supremo ainda não se manifestou oficialmente sobre a abertura do inquérito. Ponto central aqui é que a simples cogitação de um inquérito dentro do STF para apurar uma possível quebra de sigilo de seus próprios ministros revela uma tensão institucional rara e delicada. Não se trata apenas de investigar um eventual vazamento de dados, mas de lidar com a hipótese de que órgãos do próprio Estado tenham acessado, de forma irregular, informações sensíveis de integrantes do topo do Judiciário. Isso importa porque sigilo fiscal e bancário não é um detalhe administrativo, mas uma das garantias centrais do Estado de Direito. O acesso a esse tipo de informação é rigidamente controlado, rastreável e, em tese, só pode ocorrer mediante critérios legais muito específicos. Quando surge a suspeita de uso indevido desses sistemas, a discussão deixa de ser pessoal e passa a ser estrutural. Por trás da decisão de cogitar a abertura de um inquérito está um cenário mais amplo. Nas últimas semanas, reportagens passaram a divulgar detalhes financeiros de familiares de ministros com um grau de precisão que levantou suspeitas internas. No caso do ministro Alexandre de Moraes, informações relacionadas ao contrato de sua esposa com o Banco Master extrapolaram dados públicos e passaram a mencionar aspectos operacionais e financeiros que, em tese, só estariam disponíveis nos sistemas da Receita Federal ou do COAF. Pouca gente está observando esse detalhe. O problema não é apenas quem divulgou, mas quem acessou. Esses sistemas não são abertos. Cada consulta fica registrada e apenas servidores autorizados conseguem visualizar essas informações. Isso desloca o debate da esfera política para a administrativa e institucional, onde responsabilidades são objetivas e rastreáveis. Quando se analisa quem ganha e quem perde nesse cenário, o quadro é complexo. Do ponto de vista institucional, o STF tem interesse direto em proteger seus membros e preservar a integridade de suas garantias. A abertura de um inquérito pode ser vista como um movimento de autoproteção da Corte, mas também como uma tentativa de reafirmar limites claros ao uso de instrumentos de inteligência fiscal e financeira. Por outro lado, órgãos como Receita Federal e COAF entram numa zona de pressão. Se ficar demonstrado que houve acesso irregular, as consequências não são apenas disciplinares. Há impacto sobre a credibilidade desses órgãos, que são pilares do combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e à evasão fiscal. Um abalo nessa confiança afeta diretamente sua capacidade de atuação futura. Isso importa porque o momento em que essa suspeita surge não é neutro. Ela se insere no contexto do colapso do Banco Master, liquidado pelo Banco Central, e das investigações que apontam para possíveis fraudes de grande escala. O caso envolve não apenas interesses privados,
mas recursos que podem atingir o Fundo Garantidor de Créditos, com participação relevante de bancos públicos. Há ainda um impacto político relevante. O ministro Dias Toffoli é relator do caso do Banco Master no STF, enquanto Alexandre de Moraes enfrenta questionamentos públicos por conta da atuação profissional de sua esposa junto à instituição. A eventual abertura de um inquérito nesse contexto cria uma sobreposição delicada entre investigação, julgamento e preservação institucional. Comparando com situações anteriores, não é comum que ministros do STF sejam o foco de suspeitas formais de quebra de sigilo envolvendo órgãos do Executivo. Em outros momentos da história recente, vazamentos de dados fiscais atingiram coronels, políticos, empresários e figuras públicas, mas raramente geraram uma reação interna tão direta dentro da corte. Isso mostra que estamos diante de um caso que testa limites. Testa os limites do uso de informações sensíveis pelo Estado, testa a separação entre poderes e testa a capacidade das instituições de investigarem possíveis excessos sem transformar o processo em um conflito político aberto. Outro ponto pouco debatido é o efeito econômico indireto. Quando casos dessa natureza ganham projeção, o ambiente institucional do país entra em alerta. Investidores, agentes financeiros e instituições observam com atenção a previsibilidade das regras e o respeito às garantias legais. Qualquer sinal de uso indevido de instrumentos estatais gera ruído, incerteza e custo reputacional. Em resumo, a análise fria dos fatos mostra que não se trata apenas de um possível vazamento ou de uma reação a reportagens. O que está em jogo é quem controla o acesso a informações sensíveis, como esses. Controles funcionam na prática e quais são os freios institucionais quando surgem suspeitas dentro do próprio Estado? Esse é o verdadeiro núcleo da questão, e é isso que torna o caso relevante muito além da manchete do dia. Quando analisamos isso com frieza, fica claro que essa situação não é apenas técnica, ela carrega um impacto político relevante, porque toca em pilares que deveriam ser inegociáveis em qualquer democracia. Limites do poder estatal, previsibilidade das regras e proteção das liberdades individuais. Quando surgem indícios de uso indevido de instrumentos sensíveis do Estado, a preocupação legítima não é ideológica, menos é institucional. O ponto central aqui é que órgãos de controle existem para proteger a sociedade, não para ampliar zonas de arbítrio. Sigilo fiscal e bancário são garantias fundamentais justamente para impedir que o poder público avance além do necessário. Quando esses limites ficam nebulosos, o efeito prático é a erosão da confiança, cidadãos e agentes econômicos passam a operar com medo, não com segurança jurídica. Isso importa porque países que crescem e atraem investimento são aqueles em que as regras são claras e aplicadas de forma impessoal. Ambientes onde o Estado parece onipresente e pouco controlado afastam capital, desestimulam empreendedorismo e fragilizam a liberdade econômica. Não é uma discussão abstrata, é impacto direto no emprego, no crédito e no custo de vida. Pouca gente está observando que a resposta institucional correta não é o silêncio nem o fechamento corporativo, é transparência, rastreabilidade e responsabilização objetiva. Quem acessou dados, com qual base legal e por qual finalidade? Sem isso, abre-se um precedente perigoso, o de que fins justificam meios, menos algo incompatível com uma visão conservadora de Estado de Direito. Defender limites, responsabilidade e liberdade não é radicalismo, é o básico para um país estável, próspero e justo. É isso que precisa estar no centro do debate, se você quer continuar entendendo a política brasileira além das manchetes. Deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui o compromisso é com análise clara, direta e responsável, sem ruído e sem distorção. Esse apoio é essencial para que esse tipo de conteúdo continue chegando a mais pessoas. E aproveite para assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, onde seguimos aprofundando os temas que realmente importam.